Olá, eu queria discutir com vocês hoje um resultado de pesquisa recente que saiu que mostra que, apesar de o medo das pessoas ter aumentado com relação ao possível contágio do coronavírus, o nível de isolamento social vem caindo. Então, este resultado ele é interessante porque ele mostra o que seria uma aparente contradição, mas que na verdade não é quando a gente olha a história da pandemia. Então você aí já deve estar bastante cansada ou cansado de estar em casa, se você está praticando corretamente, né, o isolamento, evitando se expor ao vírus. No entanto, você já deve estar vendo uma série de amigos, familiares que estão tomando riscos, se encontrando, fazendo festas, churrascos, e isso certamente deve colocar uma pulga atrás da sua orelha, causar alguma inveja, porque afinal você está fazendo aquilo que todas as agências de saúde, né, a OMS, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde do Estado estão sugerindo que a gente faça. Então, por que esse resultado ele não é contraditório? Na história das pandemias, aquilo que é bastante registrado como teoria é o timing é importante. Ou seja, o momento que você começa a fazer o isolamento, ele é fundamental. Por quê? Se você começa muito antes, as pessoas se cansam. Então, passado um determinado período, as pessoas não conseguem mais ficar em casa. Se você começa muito tarde, isso significa então que o colapso do sistema de saúde é mais rápido, porque como o processo de mobilização demorou, é bem possível que a capacidade de atendimento também não tenha melhorado. Voltando ao primeiro caso, em que a gente começa muito cedo, o problema aqui qual que é? Existe um fenômeno, uma progressão, que envolve primeiro a impaciência, então as pessoas começam a ficar ansiosas, transtornadas de ficar em casa, porque afeta a própria identidade delas, né? Então a gente é sozinho, mas a gente é sozinho em sociedade, como dizia o velho Marx. Então ficar muito tempo em casa começa a afetar aquilo que define você como ser humano, que muitas vezes é a socialização, né? Você sair, encontrar os amigos, tomar um café, uma cerveja. O segundo problema é que esta impaciência promove um conceito chamado complacência. A complacência ocorre quando você, de alguma maneira, diminui o risco do perigo do qual você está tentando se proteger. Então, mentalmente, você faz um ajuste e diz assim: não é tão grave, eu não vou sofrer com o vírus, porque a taxa de contágio ela é muito baixinha, né, proporcionalmente à população como um todo, cerca de 0,5%. E aí, na tua cabeça, você pressupõe que esse 0,5% não vai te pegar. A combinação de impaciência com complacência é, então, reforçada pelo fato de você ver nas mídias sociais, de você ver na TV, notícias ou vídeos de pessoas que estão saindo, né, violando a quarentena. E aí você pensa o seguinte: bom, se essas pessoas estão correndo risco, eu também vou correr. É um elemento de economia comportamental que está associado a um certo viés de autoconfirmação, né, que se chamam, em que você, na verdade, muda os pesos das probabilidades para atender uma motivação pessoal. Então você não se importa de correr risco se todo mundo estiver correndo. É o que a gente chama algo como um efeito de manada. E eu, particularmente, chamaria de uma valentia de rebanho, né, pegando o tema da imunização de rebanho. Então você não tem problema de correr risco, você fica valente, mais confiante quando os outros estão fazendo assim. E esse é um fenômeno que o Tyler Cowen, um escritor, professor de economia americano, publicou recentemente na sua coluna da Bloomberg, colocando exatamente isso, que esse efeito de manada que a gente vê no mercado financeiro, quando todo mundo está confiante que as ações vão subir, as pessoas começam a tomar mais riscos, bancos tomam mais crédito, emprestam mais dinheiro, todo mundo está envolvido por aquela convenção, né, que é esse otimismo exagerado, que quando vem a crise ele se mostra então excessivo. Neste caso da pandemia, é isso que pode estar acontecendo. As pessoas estão vendo os outros se exporem ao risco e com isso estão tomando esse risco. Como então melhorar ou amenizar? E aí eu trago a lição da economia. A gente tem figuras como Hyman Minsky e o próprio John Maynard Keynes, né, que são dois importantes teóricos de crises e fenômenos monetários do século XX. E eles diziam que cabe então ao setor público, ao governo, fazer a coordenação dessas expectativas, fazer a moderação desses excessos,
porque eles geram aquilo que a gente chama em economia financeira de crises de perdas alavancadas. Ou seja, você toma risco excessivo e esse risco inicialmente não se mostra. E aí tem a própria janela de contágio do vírus. Então as pessoas se expõem ao risco, contraem a doença, né? O vírus entra, só que tem uma janela aí de 5 a 10 dias. Então nesse período as pessoas vão se expondo ao risco e vão disseminando o vírus. Quando o contágio se realiza na forma da manifestação da doença, é aí que a gente tem o colapso do sistema de saúde. Portanto, o que nós estamos vendo hoje pode ser, não estou dizendo necessariamente que é isso, mas um elemento importante, a combinação de impaciência com complacência, com essa valentia de rebanho, que as pessoas vão então se expondo mais ao risco. Tá bom? Então, antes de considerar que a culpa é dos seus amigos, dos seus familiares, pensem no que o Estado brasileiro poderia estar fazendo para evitar que essas expectativas, que podem se mostrar muito otimistas, venham a se realizar. Tá bem? Um grande abraço!